Olá, meus amores, vocês estão bem? Vamos começar a nossa próxima aula de geografia. O tema de hoje, do sétimo ano do ensino fundamental, que é a nossa aula 11, sabe qual é? As políticas públicas, que vai atender exigências populacionais do Brasil no mundo de hoje, no contemporâneo. Bora lá, se vai saber? Vamos junto, meus amores. Ah, esqueceu, professora Bernadette, não esqueçam de mim, tá? Então, bora lá. O que seriam políticas públicas, meus amores? Presta atenção. São aqueles programas que estão desenvolvidos pelo Estado que vai garantir a prática e os direitos que estão previstos lá na Constituição Federal e nas outras leis. Gente, são essas medidas e programas criados pelo governo que vão se dedicar e garantir, assim, o bem-estar de toda a população, gente. Por exemplo, quando uma pessoa vai precisar do posto de saúde, foi criado o posto de saúde dentro das políticas públicas para atender quem? A comunidade próxima ao posto de saúde, com garantia de ter saúde, medicamentos, tá, gente? Então, isso é uma política pública que todo cidadão brasileiro tem direito. Sabia disso? Pronto. São as políticas públicas no Brasil. Aí, olha a mensagem aí que vocês estão olhando, veja. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí? Na oratória, ou um político falando, ou podia ser uma escola, tudo isso vocês têm direito, ou de saúde, ou de educação, ou de saber das coisas do seu andamento do seu estado, na Câmara de Prefeitura, vereadores. Então, essas que são parte dentro, elas já vai fazer leis que vai garantir essas políticas públicas que vão direcionar os direitos e deveres do cidadão, certo? Porque coloquei emblema aí do Brasil, várias mãozinhas assim, dá uma olhada nessa charge aí, nessa leitura de imagem, que todos nós somos brasileiros, somos chamados cidadãos e que temos direitos e deveres a ser cumprido pela nação brasileira, que é o chefe da nação, o presidente. Temos ainda os ministros, deputados federais, estaduais, vereadores. Então, tudo isso vai nos garantir ter nossos direitos e deveres como cidadão brasileiro, fazendo as políticas públicas que vão funcionar em nosso benefício, viu, amores? Aí coloquei de novo outra imagem, faça uma leitura aí. Então, uma pessoa engravatada com estilo megafone falando. O que está falando? Está garantindo o quê? O que são as políticas públicas? Quais os direitos que vocês têm, cidadão? Você tem uma torneirinha com aguinha, que significa direito de saneamento básico, água, esgoto. A cruzinha, assim, hospitais, saúde. Uma pessoa com macacão, um chapeuzinho. Aí já iria ter profissões. Já outra tem um capzinho de formatura. A se formar, a ter direito à educação. Casa, a ter uma moradia, seja próxima, própria ou alugada. Enfim, ter condições de morar numa casa e não estar convivendo no meio da rua. E ônibus ir e vir, transporte públicos, né? Para quem não tem carro particular, tem um ônibus, um metrô, que são transportes públicos. Então, esses são os nossos direitos que estão dentro das políticas públicas. Como cidadão, você tem que ter e aproveitá-los. O que é políticas públicas, meus amores? Bom, além de todos esses direitos, outros que não estejam, que podem vir a ser garantido através de uma política pública. Então, a gente pode acontecer esses direitos que, com o passar do tempo, meus amores, vocês são identificados como uma necessidade de uma sociedade. O Estado, a capital de Recife, capital de Pernambuco, está cada vez mais precisando de mais transportes dignos, então tem menos, é por isso que a turma está abarrotada lá dentro dos metrôs, dos ônibus. Então, o que faz? Os vereadores, os deputados estaduais, fazendo pressão para quê? Para ter um transporte mais digno, uma passagem mais adequada, ter condições e estrutura para a população trabalhadora e a população pernambucana ir e vir dignamente.
tá certo? Então, como é que é isso? Através de quê? Através de planejamentos dessas políticas públicas, que vai ser a criação e execução dessas políticas. Ela vai ser feita através de um trabalho, meus amores, em conjunto com quais poderes? Com os três, tá? Os três juntos, dentro do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? O poder legislativo e o executivo, ele vai propor o quê? Vai propor políticas públicas, fazer leis, criar essas leis a uma determinada política para poder ser aplicada nela diante do cidadão da população, né? Pernambucana, por exemplo. Já o judiciário, ele vai fazer o quê? Ele vai ter o controle dessa lei que foi criada e confirma se ela é adequada ou não para se cumprir tal objetivo, entendeu? Por exemplo, você tem na Constituição lá a lei que é legal para toda criança, adolescente, está na escola, tem direito à moradia, tem direito disso. Então, o judiciário vai garantir, vai poder segurar essa lei dentro da nossa sociedade, que você tem esses direitos e deveres. Deu para entender, meus amores? Dentro da criação do planejamento das políticas públicas. É planejar, é criar e executar essa lei. Certo? Poderes, como são os três que eu falei, né? Olha o slide aí, os três poderes. O que é o legislativo? Bom, são pessoas que vão elaborar as leis. O que é o judiciário? São os juízes que vão aplicar essas leis. E o que é executivo? São os ministros políticos que vão administrar essas leis. Certo, meus amores? Prestaram bem atenção? Quem vai elaborar as leis, o legislativo, são os deputados estaduais federais, vão fazer leis. Quem vai garantir judicialmente são o judiciário, que vai aplicar essa lei, e o executivo é que vai assinar, vai administrar todas essas leis. Tá certo, meus amores? São os três poderes. Entenda o que cada um desses três poderes faz. Então, prof, o que o executivo faz mesmo? Bom, ele vai dirigir, ele vai administrar o governo, vai apresentar ao país no exterior, é quem toma as decisões sobre a economia, a política, os investimentos, as construções, as conservações das escolas, por exemplo, dos hospitais, estrada. Então, tudo isso ele vai administrar. E quem que vai exercer o executivo, prof? Meus amores do sétimo ano. Quem vai executar é o presidente. O presidente da República, são os governadores dos estados e os prefeitos. Eles é que dentro da sua esfera municipal, estadual ou federal, é que vai exercer esse poder aí, o executivo, tá? Ele dirige e administra no governo e representa o país lá fora, no exterior, tá bom? Legislativo, prof, o que ele faz? Bom, são leis que são votadas em nome da toda a população, meus amores, e vai fiscalizar essas leis através dos atos do executivo. Quem é executivo? Está lembrado do que eu acabei de falar? São os representantes da presidente da República, que é o federal, o governador do estado, na esfera estadual, o prefeito, na esfera municipal. Esse é o que vai legitimar, vai poder fiscalizar as leis vão ser votadas nesses âmbitos aí, tá bom? E quem que vai exercer ele? Bom, são, como nacionalmente falando, são os senadores, são os deputados federais. No estado, vai ser os deputados estaduais. Só o Distrito Federal são o distrito, né? Já os municípios são os vereadores. Então, cada um nas suas esferas vai poder legislar, vai fiscalizar todo esse processo e o executivo vai liberar, certo? Judiciário, já está falando, são as leis, são os juízes. Então, é o que vai aplicar as leis que foi colocada no legislativo e no executivo, certo? Então, essas leis vão mediar, vão definir os conflitos,
que foi criada entre cidadãos e os cidadãos e estados. Quem é que vai exercer, professor, o judiciário? Bom, são os magistrados, meus amores, que são diversas instâncias e os âmbitos da justiça, né? Os juízes, os advogados, através de todas as várias instâncias, a gente chama instância, tá? Por exemplo, vou no Conselho Tutelar resolver uma bronquinha entre da lei, aplicar a lei da pensão alimentícia. A gente vai na primeira instância, não resolvido, vai na segunda instância. E assim vai. Consequentemente, para poder ir nas várias instâncias até conseguir o denominador comum, que é o acordo para ter os pais separados, vai ter o menino, a criança, ter a sua pensão alimentícia. Certo, meus amores? Ainda a divisão dos poderes, a gente vai ter um elemento essencial, meu amor, na democracia. O que seria? Pois, dentro da democracia, nada vai te impedir a concentração dos poderes de mais na mão de um só, ou de um grupo de pessoas. Então, com isso, toda a administração, a criação das leis, a aplicação dos mesmos, vai caber a instituições diferentes, tanto elas públicas ou privadas, tá certo? É fundamental fiscalizar e cobrar. Isso fica responsável o Estado, toda a organização, de quem é responsável e quem é que vai cobrar e fiscalizar. Certo, meus amores? Políticas públicas que vai ser afetada a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independentemente do sexo, de raça, de religião ou de nível social, tá bom, meu sétimo ano? Todo esse aprofundamento, a expansão da democracia, que é o povo no poder, a gente vai lá delegar alguns políticos, fazer coisas para o nosso benefício como cidadão brasileiro, tá? As responsabilidades, os representantes popular e se diversificam demais, tá, gente? É muito comum hoje a gente dizer que a função desses políticos é promover o bem-estar de toda a população, toda a sociedade brasileira, por exemplo. Entendeu, meus amores? Isso faz parte da função das políticas públicas. O bem-estar ainda da nossa sociedade está direcionado às ações do bem, desenvolvida para o nosso benefício. E toda a sua execução, meus amores, dessas áreas como a saúde, a educação, o meio ambiente, a habitação, assistência social, transporte, o lazer, segurança. Então, tudo isso tem que ser contemplado dentro da qualidade de vida como um todo, nas políticas públicas, que vai caber do bem-estar para os nossos cidadãos. Entendeu? A execução dessas políticas públicas, meus amores, é muito importante, é muito fundamental para a sociedade, desde 1989, porque existe plano de carreira especializado nas políticas públicas, graças a Deus. Então, de acordo com a lei, na Constituição de 1888, foi criado esse cargo, esses especialistas em políticas públicas, para quê? Que é um profissional que é especializado, que vai dar formulação, gente, planejamento e ainda vai ter avaliação de todas as políticas públicas que está ocasionando na esfera municipal, estadual ou federal, certo? Ela ainda vai existir e vai executar todas essas esferas, como eu falei, no nível federal, estadual e municipal. Por serem programas, meus anjos, relacionados com os direitos dos cidadãos e garantir esses direitos, as políticas públicas ainda devem existir em muitas áreas. Quais são elas? A educação, que o projeto EducaPé mesmo é uma das áreas, um dos direitos que vocês, alunos, tiveram quando estiveram na pandemia, nas aulas online, um reforço a mais aos profissionais de educação, a vocês, para assistirem, para ser repassado pelos professores de vocês, para vocês terem uma coisa a mais, para poder facilitar esse período que a gente teve conturbado na pandemia, mesmo agora com as aulas híbridas, ou seja, presenciais em online,
para dar reforço, apoio. Então, tudo isso são políticas públicas dentro da área na educação. E EducaPE é exemplo disso, entendeu? Vamos na área da saúde. Ainda tem muitos programas, projetos para poder trabalhar nos hospitais. Enfermeiros, médicos, auxiliares, CSG. Então, todos que estão envolvidos na área de saúde, promover ações que vão beneficiar os cidadãos dentro da área da saúde. Na área do trabalho, leis, garantir essas leis, funções, profissões. Então, tudo isso também na forma de lazer, assistência social, no meio ambiente, na cultura, na moradia e no transporte. Todos esses são exemplos das políticas públicas que são organizadas pelos políticos, que fomos nós, colocamos lá através do nosso voto para poder organizar essas leis e garantir nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Direitos sociais. Bom, são aqueles que são prescritos, meus amores, no artigo 6º da nossa Constituição de 1888, que vai prescrever os direitos do cidadão na educação, na saúde, na alimentação, no trabalho, na moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, quando precisar dela, a proteção da maternidade, quando a grávida tem direito à licença maternidade. Então, você vai lá, vai precisar do INSS para garantir seus direitos, ficar em casa, cuidar da sua cria, da sua criança, depois retornar ao trabalho sem perder o trabalho. Isso tudo garantido por lei, tá? Crianças, tem o seu estatuto do ECA, né? Criança e adolescente, também vai ter todos os seus direitos e sua assistência amparado pelo esse projeto, esses direitos, tá bom? Direitos políticos. Direitos políticos, meus amores, nós, cidadãos, está lá no artigo 14, 15 e 16 da nossa Constituição Federal, que vai garantir basicamente aos cidadãos o direito de voto, direto e secreto, com valor igual para todos. E ainda ter direito de ser candidato nas eleições se você tiver ficha limpa, se não estiver devendo nada, tanto a órgãos políticos ou civis. Tá certo, meus amores? Direitos, os deveres dos cidadãos. Bora lá, os deveres dos cidadãos. Bom, todos os cidadãos têm seus direitos, também possuem deveres, né? Então, que a serem cumpridos. Alguns deles são escolher o governador do país, cumprir todas as leis da Constituição, proteger, gente, o meio ambiente. É muito importante proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público, social do nosso Brasil, respeitar os direitos de outras pessoas, né? A fazer essas contribuições tributárias, pagar seus impostos e previdenciários devidos, educar e proteger os seus semelhantes, está lá na nossa Constituição, e ainda contribuir com as autoridades, né? Então, tudo isso são os deveres dos cidadãos. Gostaram da nossa aula de hoje, meus amores? Direitos e deveres dos cidadãos brasileiros? Muito importante. Vocês começaram de pequenininho. Eu tenho direito a isso, mas também tem que saber os seus deveres, que também são muito importantes para você crescer como cidadão brasileiro, saber ir lá, saber dos seus direitos e deveres desde pequenininho, para quando chegar lá na fase de votar, saber eleger os seus representantes, porque ele não pode estar lá, né, fazendo as nossas leis e julgar essas leis e poder aplicar essas leis. Então, a gente vai eleger alguns políticos para poder, lá no Congresso, poder brigar por nossos direitos e deveres a ser aplicados para a gente ser grandes cidadãos brasileiros. Certo, meus amores? Bora para uma revisãozinha que eu coloquei 2 lá para falar o que é cidadania, o que é ser cidadão. Então, vamos lá. Primeiramente, olha aí nos slides. Cidadania, gente, é um conceito que possui diversos significados. Em geral, está relacionado com a participação do sujeito, criação do cidadão dentro da sociedade em relação com seus direitos e deveres, certo? Isso é cidadania, conceito. Isso é você ser cidadão na sociedade brasileira. Então, a gente vai marcar a alternativa que você vai achar melhor, que vai expressar
essa ideia de cidadania? Vamos olhar nos slides de A a D. Vamos lá. Letrinha A. Bom, seria a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. Letrinha B. Seria um conjunto de seus direitos políticos, civis e sociedade. Seria uma ideia de cidadania, seria isso. Letrinha C, meus amores. O direito do cidadão agir livremente na sociedade, o ir e vir dentro da sociedade. Ou a letrinha D seria uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida. Qual vocês acham que é a resposta mais adequada para dar uma ideia do que seria ser cidadão ou ter cidadania? Vamos pensar um pouco. Bom, letrinha A, indivíduo encontra a responsabilidade pela sua condição de Estado e tal. Letrinha B, ter meus direitos garantidos, políticos, civis e sociais. Letrinha C, cidadão agir livremente, ir e vir numa sociedade. E letrinha D, tem uma perspectiva de indivíduo como responsável da sua própria vida. Pensaram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos dizer qual é a resposta correta? Isso, meus amores. Quem falou a letra B está certíssimo. Por quê? Ela é uma junção dos direitos políticos, civis e sociais. Isso é que dá uma ideia de um conceito de cidadania, porque vai estar relacionado com a sua participação do sujeito, eu, um cidadão brasileiro, dentro da minha sociedade brasileira, em relação a ter os meus direitos e deveres de ir e vir dentro políticos, civis e sociais. Entenderam, meus amores? Bora ver se dá para mais uma? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Segunda questão. O que foi convencionado chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais. Cidadania política, que é a garantia dos meus direitos e participação na política. Cidadania civil, que seriam meus direitos relativos às liberdades individuais. E qual é a terceira mesmo, prof? Vocês vão saber. Bora lá, letrinha A. Cidadania liberal, que está dentro dos meus direitos relativos à propriedade, por exemplo. Letrinha B. Cidadania social, que estava relacionada com direitos relativos à garantia de uma vida digna, saúde, moradia, educação. Letrinha C. Cidadania jurídica, vou garantir meus direitos de igualdade perante a justiça brasileira. Ou letrinha D. Cidadania empreendedora. Ela vai garantir meus direitos de trabalhar por conta própria, ser dono do meu nariz, do meu negócio. Então, cidadania civil é uma, cidadania política é outra, mas meu terceiro cidadania, que consiste nesses 3 poderes, vai estar o quê, gente? B. Cidadania social, ela vai me garantir meus direitos relativos a uma vida mais digna, dentro de todas as esferas. Política, econômica, legal, cultural, enfim, meus amores. O que vocês acharam? Aprenderam? Gostaram do 7º ano? Ótimo! Então, na próxima aula, vocês vão adquirir mais conhecimento de geografia. Tá certo, meu amor? Meus amores, professora Bernarda dá um beijo e uma semana para vocês. Tchau!